Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. O interesse na lusofonia tem vindo a dar origem às mais variadas obras. Hoje vamos descobrir um livro, um romance, que é a prova disso mesmo. Para já, veja uma reportagem. Na emissão de hoje vamos visitar a literatura colonial que narra muito daquilo que foi a vida no passado. 2 homens e 3 mulheres no romance com os cheiros e sabores de África são um mote para a Praça do Império de Maria João Carrilho. Hoje vamos estar a visitar este livro. E não só, vamos mais longe, vamos recuperar as memórias de uma África não tão distante quanto isso. Fique atento e não perca esta emissão. Tem comigo uma autora, uma romancista, com o seu primeiro romance, Maria João Carrilho. Um livro que eu estou a ler, acho que me faltam para aí umas 30 e poucas páginas, Praça do Império. Enfim, que vem muito na sequência daquilo que se está a passar em Portugal nos últimos 3, 4, 5 anos, diria. Muita literatura sobre o Portugal Império, o Portugal colonial e muita literatura diversa sobre essa mesma realidade. Algumas pessoas, alguns amigos meus dizem que por esta altura, que é demasiado. Eu digo que não, que ainda falta muita coisa por ficcionar, muita coisa por narrar e por descrever. E porquê é que eu digo isso? Porque estivemos muitos anos sem saber notícias de histórias guardadas, de memórias e de gente portuguesa e também africana que andou por África naquela altura e que também andou por Portugal naquela altura e que precisa de deixar essas memórias, de deixar essas histórias contadas para que fique na história. Portanto, estou já a repetir-me, antes que seja cansativo, vou começar a minha conversa com a Maria João Carrilho. Porquê escrever um livro deste género? A propósito dos portugueses e do facto de nós estarmos a escrever muito sobre isto, eu acho que é capaz de ter chegado à altura de fazermos a catarse, e isso não podia ser imediatamente após a descolonização, porque para algumas pessoas houve marcas que dificilmente ultrapassarão. E acho que isso também está a acontecer porque nós temos uma ligação que nunca vai perecer, independentemente das colónias existirem como colónias ou não. A nossa ligação àquele povo permanecerá sempre, sobretudo nas pessoas como eu que têm ligações e consanguinidades com africanos. Isso é interessante, eu bocado dizia que estão a surgir muitas obras, não são só romances, não é só a literatura romanceada ou poesia, é muito mais do que isso. Nas próprias academias também começam a surgir muitos ensaios, muita reflexão sobre o Império Português. Aqui não se trata propriamente de narrar ou de descrever o Império. Aqui trata-se de criar, esse é o meu ponto de vista, aquilo que uma amiga minha, a Sheila Khan, minha companheira no debate africano, considera ser a pós-colonialidade portuguesa. Ou seja, é lidar com aquilo que se passou, mas trazer essa história para que ela sirva, para que ela seja lida no presente. E isso está muito marcado na Praça do Império da Maria João. Gostei, e tenho que dizer isso antes de avançarmos para a conversa propriamente dita, gostei imenso de ler, é um livro extraordinariamente bem escrito, começa com alguma densidade e depois vai entrando no romance clássico, não é? Naqueles triângulos e mais do que triângulos, não vou dar aqui mais detalhes sobre isso, mais do que triângulos amorosos, mas o que me impressionou muito é a descrição ou a criação narrativa dos ambientes. Maputo é exatamente como eu conceberia a Maputo daquela altura, vista por gente como são os personagens. São Tomé, então, eu posso dizer que é exatamente São Tomé conforme eu vivi, muito jovem, mas conforme eu vivi naquele tempo imediatamente pós-independência. Não é? A Maria João circulou pelos 2 territórios. É verdade. Circulei relativamente... quando estive em Lourenço Marques, só conheci mesmo Lourenço Marques e poucos arredores. Em São Tomé conheci tudo, quer dizer, São Tomé e o Príncipe, de uma maneira, porque como é um território mais pequeno, tive as oportunidades de conhecer melhor
E foi depois da descolonização, enquanto que... Do ponto de vista pessoal, qual foi a motivação para escrever essa história? Há de haver alguma coisa, obviamente, autobiográfica ou não? Em relação à literatura autobiográfica, eu acho que isto não é autobiográfico, mas também acho que é impossível escrever completamente fora daquilo que se viveu. A nossa memória é que constrói isso tudo. E é individual, e é diferente. A minha memória é diferente da sua, de toda a gente. Por isso, eu não creio que seja autobiográfico, porque aqui da minha vida a única coisa que existe é realmente ter conhecido os lugares. As personagens são fictícias. Quase tudo o resto é fictício, embora provavelmente haja pormenores aqui e ali. Percebem que foram pormenores, percebe-se bem que foram pormenores vividos. Enfim, algumas situações até de forma bastante intensa. Outras são claramente ficção. Então, a mim divertiu-me imenso ver aquelas referências dentro da narrativa, referências quase que encaptadas, um estilismo um pouco habitual em alguns escritores pós-modernos, que é sentir lá o Malangatana, quando fala de um escritor, de um pintor dos arredores, toda aquela polémica do Knopfler, ou seja, a história também está aqui de forma muito subtil e não há aqui nenhuma necessidade de impor quase que a história dentro da narrativa. Enriquece imenso a leitura e dá muito prazer ao leitor. Sim, mas realmente era um facto que nós, quando estávamos nas colónias, embora estivéssemos lá, vivíamos muitíssimo afastados da realidade, neste caso de Lourenço Marques, não é? E isso pode-se considerar autobiográfico porque foi o que eu realmente senti quando lá estive, que quase não tinha acesso a determinados meios. Eu vivia numa caixinha protegida e era muito difícil até saltar para o outro lado. Isso é uma reflexão que é feita pelos personagens quando estão em Lourenço Marques, não é? Quase todas com essa angústia, nos casos angústia, noutros casos, enfim, quase consideram essa espécie de garrafa em que viviam, quase consideravam como uma espécie também de proteção pessoal, não proteção pelo risco da guerra, né? também existe, mas proteção pessoal no sentido de não se meterem em problemas, não é? Há ali momentos em que eu sinto que há um personagem que se protege dessa forma, até porque tinha um histórico de se meter em problemas com a namorada que estava em Lisboa e tal, e não sei quantos. Bem, mas como é que isso determina o seu olhar sobre Portugal, Moçambique daquela altura, vivendo lá? Quer dizer, como é óbvio, eu não participei da guerra, não é? Claro. Mas contactei com pessoas que tinham ido para a guerra, quer antes de eu ter ido para Lourenço Marques, quer enquanto lá estive. E uma das coisas que eu acho, não pensei nisso diretamente, mas nunca gostei nem de guerras. Acho que a terra é das pessoas que lá estão, ou de quem calha, não é de ninguém, e sempre tive uma posição, digamos, a favor da paz e das pessoas e do bom convívio entre os povos. E isso transparece talvez nessa personagem que, no fundo, é um soldado que sente precisamente isso, não é? Sim, está muito quase que uma filosofia da própria forma, da própria maneira como ele estava. No entanto, convivendo com o mais diverso que havia em termos de personagens reais, da própria realidade, naquele contexto colonial, não é? Que é em cima num ambiente militar, que é a esposa do general, ou isso assim, que é quase um clássico, não é? Desse tipo de literatura, não só portuguesa, mas nos outros contextos todos. Os outros militares oficiais, a forma como eles, enfim, entendiam o seu tempo e também a própria guerra que eles estavam a fazer. Ou seja, aqui um quadro muito diverso, mas o que me importa aqui é a noção da diversidade de cada um dos personagens. Cada um deles é efetivamente diverso e não cai no protótipo, no clichê do habitual ou colono ou militar que foi fazer a guerra colonial.
não há esse clichê. Tanto mais que o regresso à África, num outro contexto, em São Tomé e Príncipe, acontece, não é? Isso pareceu-me uma relação muito feliz, se quer que eu diga, muito feliz. Eu estou aqui mais na onda de elogios do que para deixar a Maria João falar, mas eu tenho que dizer isso porque gostei da forma como isso como é abordado. Outra coisa, São Tomé e Príncipe, porque essa transição? Moçambique, São Tomé, o regresso à África tinha que ser mesmo para São Tomé? Não podia ter sido para Moçambique, por exemplo, outra vez? Acho que não, porque isso foi... São Tomé e Príncipe sempre ficou na minha mente, porque o meu pai também lá esteve e trouxe fotografias, e eu olhava para aquilo e pensava, isto é um paraíso, isto é um sítio onde eu um dia tenho que ir, não é? É preciso dizer que o pai da Maria João é um militar, não é? Foi Foi da Força Aérea. Exatamente como o meu, e tivemos o prazer de saber que o pai de uma conhecida comum também foi militar, mas nesse caso em Moçambique, da Fernanda Almeida, da RDP África. Eu vivi no bairro militar, em São Tomé e Príncipe. Vivia mesmo no bairro militar, em São Tomé e Príncipe, na época colonial. E devo dizer o seguinte, que tudo, ou quase tudo, que descreve e que narra enfim, desse ambiente militar em Lourenço Marques era mais ou menos aquilo que eu, muito jovem, via no bairro militar em São Tomé e Príncipe. Portanto, aqui há algo de semelhante. Sim, eu creio, os ambientes militares dificilmente podem mudar muito, não é? E as messes de Lourenço Marques, sim, ou de São Tomé, ou de Lisboa, ou inclusive eu também dei aulas na Força Aérea durante um ano, são provavelmente muito semelhantes, não é? Não sei o que é que lhe possa dizer mais. Não, pode-me dizer uma coisa que é já o pós-independência, que toda a ficção do pós-independência acontece em São Tomé e Príncipe. Aí também, porque eu fui aluno de professores cooperantes, professores portugueses cooperantes, e conheci Benguedoche, que já não existe, sim, e que está no livro. Toda a descrição de Pantufo, aquilo que é hoje o Miramar, e tudo, é toda muito viva para mim, porque aquela praia do Miramar, a praia perigosa, era a praia onde eu todos os dias ia mergulhar, ia tomar banho, ia fazer as minhas coisas enquanto jovem e criança, não é? Portanto, tudo muito familiar. A Maria João também deu aulas na São Tomé naquela altura, não é? Exatamente. Eu vivi no Benguedoche, eu conhecia aquilo, eu via os rapazinhos, provavelmente via eu assim, que andavam naquelas canoas e com aquela maneira que conhecia aquilo muito bem, mas mesmo assim fiz alguma pesquisa, procurei sobretudo a forma como se escreviam certas palavras. Por exemplo, Benguedoche, tive dificuldade, primeiro que e fiz diversas pesquisas, mas vivi realmente nessa época, também fui professora no Liceu de São Tomé. Houve uma história que talvez tivesse influenciado um pouco esta narrativa. Foi um problema que aconteceu, ela nunca me contou, mas eu soube, com uma senhora professora de matemática, que houve um filho que teve um problema. E isso ficou-me sempre na cabeça e pensei diversas vezes sobre isso, mas nunca tive coragem para perguntar o que é que sentes, o que é que se passou. E pode estar aqui no livro alguma resposta? Em termos especulativos, não está. É totalmente diferente. Foi... Não, mas eu achei estranho era aparecer uma filha do adolescente também, porque nós também, sim, enquanto está também tinha filhos de cooperantes, pessoas cooperantes, enfim, no liceu, e eu fiquei na expectativa de que, enfim, que essa situação de tensão que aconteceu, que eu agora que está a falar, lembra-me perfeitamente, que tivesse algum reflexo na parte final, que faltam umas 20 e tal páginas que é para terminar de ler o livro. Mas como era a vida de cooperante em São Tomé e Príncipe naquela altura? A vida de cooperante era trabalhar, dar aulas, preparar as aulas. Havia uma certa dificuldade no material escolar. Era uma vida muito simples. Estávamos bem. Havia às vezes problemas em relação à alimentação, porque não era muito variada. Mas gostavam de nós, nós gostávamos dos alunos, gostávamos da música, gostávamos da dança, gostávamos da poesia.
Enfim, é uma vida normal, se bem que num momento especial, não é? Mesmo para quem estivesse de fora, estavam obviamente de fora, porque vinham de outro país e estavam a cooperar, obviamente, com um novo país. Mas como foi viver essas duas realidades? Da África colonial para a África pós-colonial. Como é que tinha que haver alguma diferença, algum sentir diferente? Claro que havia, quer dizer, na África pós-colonial, quem tinha o poder eram as pessoas de São Tomé, não é? E, portanto, havia que dar toda a força a essas pessoas para elas, por exemplo, em termos de educação, para elas conseguirem chegar ao patamar máximo que nós conseguíssemos. Por exemplo, há aqui uma cena relacionada com a forma como as raparigas viviam em São Tomé. Isso foi uma das coisas que me impressionou, quer dizer, nós aqui também, as mulheres, não havia igualdade, mas em São Tomé eu notei mais essa espécie de submissão e que as meninas tinham muita dificuldade em falar, em expressar as suas opiniões, eram, digamos, muito recatadas, pelo menos em público, no privado, não sei. E isso, pronto, espero que tenha mudado. Aliás, já estive com santomenses depois disso e acho que mudou certamente alguma coisa, mas fazia parte daquelas famílias como nós aqui, que nós também nos anos 60, 70, nós não podíamos fazer praticamente nada. Tínhamos que estar em casa, uma menina não... Até havia tempos em que uma menina não ia à janela, parecia mal. Então encontrou mais ou menos a sociedade de São Tomé. Outra coisa, há lá um momento, que é um momento que para mim é marcante, da minha infância e juventude, que era, enfim, para além desse conceito de trânsito, que já veremos falar sobre ele, marca muito o livro, mas para além disso era essa espécie de diferenciação que existia nas diversas comunidades estrangeiras em São Tomé e Príncipe naquela altura, porque existiam os coreanos, os chineses, ninguém se lembra já da Coreia do Norte que estiveram lá a cooperar com o novo país, os chineses, os russos soviéticos, aliás, os cubanos, e havia, obviamente, os portugueses, sobretudo os portugueses do Bangladesh, que acabava por ser gente muito, muito nova, não? Era gente verdadeiramente jovem, bastante nova até, e bastante aberta, se quer que eu diga. Isso não se passava exatamente com os soviéticos. Eu lembro quando nós íamos à praia, tínhamos de ter o cuidado de não ir a hora em que iam os soviéticos, por exemplo. E chegou a ter algum amigo dessas outras comunidades em São Tomé e Príncipe? Quer dizer, amigo chegado... Logo de início houve uns suecos... Sim, mas esses eram muito simpáticos. Super simpáticos. Os soviéticos não eram antipáticos, mas não havia aquela ligação, pronto, talvez por serem... Do Bloco Leste e no caso dos portugueses. Pronto, mas foram sempre simpáticos e lembro que jogavam xadrez com eles e outras coisas. Estivemos uma vez, acho que eu e uma amiga minha, à espera de boleia para o Gabão, cada vez que e eles não diziam que não, só que depois não nos deixavam ir, não é? Como é óbvio. Isso é que são as vivências de uma cooperante, não é? É verdade. Cooperar é exatamente isso também, é experimentar coisas, enfim, conhecer o máximo possível as pessoas. Eu bocado falava do conceito de trânsito. Ou seja, quase todos os personagens consideravam-se constantemente em trânsito. Insistiam muito nesse conceito de trânsito, que tudo era, de facto, transitável, ou transitário, aliás, e isso tem que resultar da sua experiência pessoal. Sim, eu acho que tudo é transitório. Sinceramente, é o que eu acho. Não há nada que seja... que tenhamos a certeza de ser ou perene ou eterno. Realmente isso aí deve ter a ver comigo. Tem que ter tudo a ver, porque desde as primeiras páginas até onde eu estou a ler, a página 100 e qualquer coisa,
que esse conceito marca toda a vida dos personagens e até marca o seu próprio estilo de vida e a sua forma de vida e a forma como olham para o mundo. Isto é um pouco contrário daquilo que nós, africanos, entendíamos, sobretudo naquele momento em que estávamos a criar uma nação, em que estávamos a tentar construir a nossa própria nacionalidade e identidade, mas tem muito pouco a ver com aquilo que nós achávamos que era o entendimento que tínhamos que ter da identidade até pessoal, não é? Hoje já não é assim, enfim, tanto as pessoas foram saindo, foram imigrando, foram à procura de outros espaços e também passamos a ser tão transitórios quanto os personagens que aqui estão. Portanto, essa questão da transitoriedade tem a ver também com a identidade, um pouco como português ou é mesmo pessoal? Como é que avalia isso? Não é só como português, é que realmente, como filha de militar, toda a vida andei de um lado para o outro. Eu andei em 3 liceus diferentes, Oeiras, Maria Amália e Liceu Salazar em Moçambique, depois vim para aqui para a faculdade, mudávamos de casa muita vez, etc. Talvez seja por isso que agora não me apeteça nada mudar. Mas nunca sei, não é? Ninguém sabe. Mudar a forma como olha para a vida e como a vive, em trânsito, como disse. E disse bem. O que é que vai ser o próximo projeto? Vai insistir na pós-colonialidade? O próximo projeto já está a ser feito, mas eu ainda não sei se vai também para esse lado. Não tenho a certeza. Tem a ver também com o transitório, com a fuga, porque talvez tenha sido, ou seja, ainda uma das minhas obsessões, fugir quando estou num sítio. Era bom, era fugir daqui. Agora não sei, sinceramente, já está a ser feito, mas não sei se vai. Provavelmente terá alguma coisa a ver, porque isto faz parte da minha matriz, não é? A questão de ter tido antepassados africanos, etc., faz parte da minha identidade. E se não for pelo lado da África, será pelo lado de outro povo qualquer que tenha sido discriminado, que tenha sido explorado, que tenha sido escravo. Essa consciência de esquerda também está muito presente quando eu digo de esquerda, enfim, de justiça, digamos, justiça, no sentido da justiça. Está muito dentro dos personagens que a Maria João desenvolve. Há, efetivamente, muito pouca tensão fora desse núcleo, quase que eles, não que todos pensem da mesma forma, alguns são mais convictos, outros mais dubitativos, outros, enfim, com nuances, todos diferentes, todos com nuances, mas todos muito complexados na convicção de que haveria, ou de que é necessário fazer justiça e fazer justiça quase sempre. Isto aqui é uma moral, nesse sentido, nos 4 personagens principais. Isto é de esquerda, não é de esquerda? O que é isto? Isso é aquilo que nós vivemos aqui, mais 68. É só isso. Não é mais nada. Ok, sem grandes construções ideológicas, sem nada disso. Não, porque não é. Nós ainda não descobrimos, provavelmente, o sistema ideal em lugar nenhum. Claro. E o que temos a fazer é realmente sermos uns para os outros e tentarmos construir sempre uma coisa melhor que a anterior. E passo a passo, ou como eu digo, eu tenho a teoria da gota d'água. Por exemplo, este livro pode ser uma gota d'água. Ou aquilo que nós dizemos à mesa de café pode ser uma gota d'água. E todas as gotas d'água juntas... Não sei quem foi que disse isto, deve ter sido o Brecht. Foi pouco inspirador para o pessoal de mais de 68. Maria João Carrilho, muito obrigado por ter estado aqui comigo. Podíamos estar aqui a conversar aos detalhes sobre o Praça do Império e há de ficar por uma outra vez, há de ficar por outras conversas e por outros livros seus que eu sei que vai continuar a escrever, porque escreve muito, mas mesmo muito, muito bem. Obrigado. Obrigada, eu também. A emissão continua com as notícias da semana. Antes de passarmos à atualidade de São Tomé, fique atento a esta reportagem internacional. O governo cabo-verdiano anunciou esta semana a aprovação de um projeto de lei que estabelece a atribuição do subsídio de desemprego no país.
Uma medida que visa, entre outros, a proteção obrigatória dos trabalhadores por conta de outrem. A gestão deste subsídio competirá ao Instituto Nacional de Previdência Social. A Organização Mundial de Saúde anunciou esta terça-feira que a Guiné-Conakry erradicou o vírus do ébola ao fim de 2 anos marcados pela epidemia que provocou milhares de mortes em África. Segundo a OMS, o país vai agora entrar num período de alta vigilância que se vai prolongar durante os próximos 90 dias, no sentido de detectar de forma eficaz eventuais novos casos de ébola. Os outros 2 países da África Ocidental seriamente afetados por esta epidemia, Serra Leoa e Libéria, já declararam que a epidemia foi erradicada. Agora sim, vamos à atualidade de São Tomé. São Tomé e Príncipe está entre os 13 países de África que se destacaram pela redução drástica da malária no continente africano, indicou esta semana uma nota da Aliança de Líderes Africanos contra o Paludismo. Desde 2000, as taxas de mortalidade de malária em África caíram 66% em todos os grupos etários e 71% entre as crianças até aos 5 anos. A ALMA realçou que os óbitos anuais por paludismo em África diminuíram de um número estimado de 764 mil em 2000 para 395 mil em 2015. A minha sugestão não podia ser outra, é o livro da Maria João Carrilho, Praça do Império, da Guerra e Paz. Comprem e leiam. É um livro extraordinariamente bem escrito, na minha perspectiva. A narrativa é muito rica. Enfim, Portugal a construir a sua pós-colonialidade. Obviamente, isso tem que ser feito, incluindo e tendo também presente os africanos, não pode ser de outra forma. Logo, aconselho vivamente que comprem e que leiam o livro da Maria João Carrilho. Por hoje é tudo. Antes de terminarmos, deixo também a recomendação habitual. Vai ver o nosso canal no YouTube e no Facebook. Não se esqueça, temos encontro marcado para a próxima semana, para o próximo sábado, às 18 horas. Eu sou a Billy Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.